Oi, você aluno conectado ao superbiologia.com.br, sejam bem-vindos à nossa aula Propriedades da Membrana. A membrana possui como propriedade principal a permeabilidade seletiva, que é a capacidade de controlar aquilo que entra e o que sai dela. Como vimos, a membrana é uma bicamada de lipídios e proteínas, basicamente lipoproteica, e alguns carboidratos associados a essa membrana, a essas proteínas, ou também associados a esses lipídios. Então agora a gente vai ver como a membrana funciona, como a água ela vai entrar na célula, como os gases conseguem entrar e sair da célula. Então como é que tudo isso acontece? Bom, então vamos lá. A membrana ela controla o que entra e o que sai, realizando dois tipos de transporte. O transporte ativo e o transporte passivo. Mas antes da gente entender o que é transporte ativo e passivo, a gente tem que entender o que é porque seletiva. Então, eu escolho o que entra e o que sai. Se um monte de substâncias entram na célula porque ela precisa, lá fora vai ter menos. Assim, o que é que vai ocorrer? Fora, menos concentrado, dentro, mais concentrado. Isso gera uma pressão. E essa pressão a gente chama de pressão de gradiente. Então, se uma célula encontra-se dessa forma, a substância que está mais concentrada dentro dela gera uma pressão de saída. Então, se a substância que tem maior quantidade dentro dela sai, esse transporte é chamado de transporte passivo, porque ele foi a favor dessa pressão, a favor dessa força. Se eu vou contra ela, nadando contra a correnteza, né? Então indo contra essa pressão, o que acontece? O transporte é chamado de ativo. Então, muito simples, pessoal. Transporte passivo, a favor da pressão. Transporte ativo e contra a pressão. Lembra de você nadar contra a correnteza. Lembra de você nadar contra uma cachoeira. Então, mais ou menos isso está ocorrendo no transporte ativo, que está indo contra uma pressão. O transporte passivo, existe dois tipos. A difusão e a osmose. Difusão é a passagem de qualquer molécula pela membrana. E a osmose é o transporte da água. No entanto, a difusão pode ser simples ou facilitada. O que é difusão simples? É a passagem de qualquer molécula pelos lipídios da membrana. Então, como vocês podem perceber na figura, os lipídios eles têm poros, tem um espaço entre eles. Então, quando pequenas moléculas, como gases, o oxigênio, o gás carbônico, difusão simples, via lipídios. Difusão facilitada, via proteínas. Então, as proteínas de membrana que fazem essa difusão facilitada ganham o nome daquela substância que ela está transportando. Exemplo, a proteína transporta o sódio, ela só transporta o sódio, então é o canal de sódio. A proteína transporta o potássio, então ela só transporta potássio e ela é a proteína canal de potássio. A proteína canal de glicose só transporta a glicose, então ela é a proteína canal de glicose. E assim funciona para cada tipo de molécula que uma proteína está transportando. E aí, esta proteína é chamada de proteína transportadora, carregadora. Então, esse nome vai depender, quem vai determinar o nome correto são as questões que vocês vão fazer aí, que vocês vão ver no Enem, que vocês vão ver nos diversos vestibulares pelo Brasil. Já a osmose é o transporte da água. E o transporte da água ocorre sempre seguindo uma lei, que é a chamada lei de Marconi. A minha lei. Bom, na minha lei, ou a primeira lei de Marconi, ela diz o seguinte, que onde o sal vai, a água vai atrás. Então, o sal representa um meio que está mais concentrado em soluto. O sal precisa de bastante água para ser diluído. Então, por isso ele exerce essa pressão, que a gente vai chamar de pressão osmótica. Uma pressão que está puxando a água ou para dentro ou para fora. Isso vai depender da quantidade de sal, de solutos que vão existir dentro da célula ou fora dela. Exemplo, o meio que tem mais soluto, ele é chamado de hipertônico. Hipertônico, mais sal, mais soluto, mais concentrado.
Já o hipotônico, ele vai estar menos concentrado, menos sal, menos soluto. Então, contrabalançando isso, o meio hipotônico ele vai ter mais água disponível. Já o meio hipertônico tem menos água disponível. E assim, a gente consegue entender rapidamente o que são esses nomes dessas soluções que a gente vê direto nas questões de vestibulares. Hipotônico e hipertônico. Resumindo, hipo, mais água, menos sal. Hipertônico, mais sal, menos água. Por isso a lei de Marconi ela funciona tão bem. Onde o sal vai, a água vai atrás. Onde tiver mais concentrado em sal, sempre vai estar puxando a água, né, para dentro ou para fora. Se a água ela entra na célula, esse processo a gente chama de endosmose. Então, para a água entrar na célula, a célula tem que estar mais concentrada. Então, ela tem que ser hipertônica em relação ao meio. Então, o meio está sendo hipotônico. Então, observem a imagem que vocês estão vendo aqui do lado. Meio hipotônico, a água entra. A célula está sendo hipertônica e a água está entrando na célula animal ou vegetal. Já se colocarmos uma célula no meio hipertônico, a célula vai murchar. Com isso, a água está saindo dela. A água sai, a célula murcha e assim ela perde água. Essa perda é chamada de exosmose. Isso ocorre no ambiente hipertônico, com mais sal, e com isso a célula perde água. É o que acontece com a carne de sol, com o bacalhau. Então são carnes que são ressecadas. Por que elas são ressecadas? Porque são células que perderam água. A salada, se colocarmos sal, o tempero muito antes de comer a salada, ela vai murchar. A quantidade de água, de molho, aumenta justamente porque o sal está drenando a água que existe dentro das células e com isso a célula está murchando. No meio hipotônico, por sua vez, tem um problema. Se colocarmos uma célula animal no meio hipotônico, a tendência é essa célula inchando. Então a célula ela vai se partir, estourar. E aí, ó, bum! Por que ela estourou? Porque a membrana ela é fluida, mas essa fluidez não é tão eficiente quanto na célula vegetal que tem a membrana, tem a parede celular. Já a célula animal, ela rapidamente ela pode sofrer uma citólise. Citólise, onde lise quer dizer quebra, citocélula. Então a célula ela estourou, ela explodiu, porque foi colocada em um meio com bastante água e pouco sal. O exemplo disso é a água destilada. Então a água destilada é a água que 0% de sal. E com isso, essa água entra rapidamente na célula, a célula incha, aumenta o seu volume e sofre a citólise, que é a explosão da célula. Se for uma hemácia, esse processo chama-se hemólise, que é a explosão da hemácia. Agora, será que a célula vegetal ela pode sofrer esse rompimento? Bom, como vimos na nossa aula, a parede celular da célula vegetal ela é um pouco rígida. E essa rigidez ela vai proteger essa célula vegetal desse rompimento. Então, ela vai oferecer uma certa resistência mecânica à entrada excessiva da água. E assim a célula vegetal não explode. Então, existe uma musiquinha que é mais ou menos assim. Estava à toa na água e o vacúolo sugou, atravessou a membrana, osmose então começou. Seu meio foi hipotônico, a água tende a entrar, mas a parede resiste, não deixa nada estourar. Seu meio foi hipertônico, a água tende a sair, o citoplasma retrai, a célula então vai sumir. Tan, tan, tan. Pegaram aí, gente? No meio hipo, água entra. Célula vegetal não sofre explosão. Agora a gente vai ver o transporte ativo, que é o transporte que ocorre contra o gradiente de concentração. Lembram? O transporte passivo sempre ocorreu de onde tem mais coisas para onde tem menos coisas.
E agora o transporte ativo, que vai ocorrer ao contrário, de onde tem menos para onde tem mais. Então, as células fazem isso, logicamente, gastando energia. E energia na célula, a molécula responsável por essa doação, essa geração de energia, funciona como uma espécie de bateria, é o ATP. Então, transporte ativo, há gasto de ATP. Transporte passivo, não gasta energia, não há gasto de ATP. Essas proteínas, durante muito tempo, eram chamadas de bombas. E hoje chamamos de ATPases. Outro exemplo de ATPase é a bomba de sódio e potássio, ou a sódio-potássio ATPase, que é responsável por diversas funções no nosso organismo. Funções fisiológicas. Exemplo, o impulso nervoso. Então, a transmissão do impulso nervoso está diretamente associado a esse transporte sódio-potássio ATPase. Então, como a gente pode ver na figura, a bomba, o que ela faz? Ela pega 3 moléculas ou 3 íons de sódio e joga para fora. Pega 2 potássio e joga para dentro. Então, ela faz esse processo rapidamente. Rapidamente a célula cria um gradiente altíssimo de potássio dentro dela e um gradiente altíssimo de sódio fora dela. Então, esse gradiente gerado é que vai gerar energia para que ocorra o impulso nervoso. Então, quando acontece a propagação do impulso nervoso, que a gente está vendo aqui, a propagação desse impulso ocorre justamente quando o sódio, que está muito concentrado fora, ele entra na membrana da célula e, com isso, muda a excitabilidade da membrana. O impulso nervoso ele é determinado pelo funcionamento dessa bomba. Então, o sódio ele mais concentrado dentro e o sódio mais concentrado fora gera um gradiente, tanto de entrada de sódio quanto de saída de potássio. Quando ocorre o impulso nervoso, ocorre a entrada do sódio e a saída do potássio. Isso muda a polarização da membrana e isso gera uma descarga elétrica. Essa descarga elétrica, então, é que é o potencial de excitação do neurônio, ou a excitabilidade dos neurônios. Então, quando a gente está aqui falando, vocês estão ouvindo e está ocorrendo as sinapses, o que é que ocorre em nosso cérebro? Vários neurônios que estão sendo excitados. E essa excitação é justamente a entrada de sódio ocorrendo, porque ele está muito concentrado fora. Então, se a entrada de sódio, que transporte é esse? Transporte passivo. Se a saída de potássio, transporte passivo também. Então, impulso é transporte passivo. Agora, em que momento ocorre o transporte ativo? Tirar esse sódio de dentro da célula, que é o que vocês estão vendo aqui na figura. Então, quando eu faço a retirada de sódio, eu vou permitir que ocorra um novo impulso. Então, para que ocorra esse novo impulso, tenho que tirar o sódio de dentro da célula e pegar potássio e jogar para dentro. Dessa forma, ocorre um transporte que a gente chama de antiporte. Por que antiporte? Porque o sódio está entrando na célula e o potássio saindo. E os dois ocorrem com apenas o gasto de 1 ATP. Essa bomba, por isso que ela é tão importante, porque há várias nuances, há várias coisas para a gente estudar. Revisando rapidamente, temos que o impulso nervoso representa um transporte passivo. Mas para que aconteça um novo impulso, é o transporte ativo, já que eu tenho que tirar o sódio dentro da célula e jogar potássio para dentro para gerar um novo gradiente. Então, lembrem, processo de entrada de sódio e potássio despolariza o neurônio. E essa despolarização que a gente está vendo aqui novamente é totalmente transporte passivo. Sendo passivo, é difusão. Difusão facilitada, ocorrendo por um canal de sódio, canal de potássio. Já para que ocorra a repolarização, fazer com que o neurônio fique polarizado novamente, então está ocorrendo um transporte ativo. A bomba retirando os sódios dentro da célula
e colocando potássio para dentro da célula. O transporte de macromoléculas ele ocorre através da fluidez da membrana. Então a membrana acaba se modificando bastante para capturar algo que é muito grande. E esse algo é tão grande que não consegue passar pelos poros das proteínas, não consegue passar pelo espaço dos lipídios, e assim a célula se modifica para capturar esta molécula que é muito grande, como uma proteína, uma célula, como uma bactéria, ou uma célula também no nosso corpo. Exemplo, os linfócitos T citotóxicos, ou linfócitos matadores. Então são células que capturam células do nosso organismo que estão defeituosas, células que estão com vírus dentro dela, células cancerosas, que são também fagocitadas por esse processo de englobamento. Então olha o nome, fagocitose. A fagocitose representa a entrada de moléculas sólidas na célula, ou seja, macromolécula, algo muito grande que a célula englobou e jogou dentro dela. Isso acontece com protozoários que capturam outros protozoários para comer bactérias, para comer outros protozoários. Outras moléculas, que são grandes também, podem estar no estado líquido. Se isso acontece no estado líquido, chamamos de pinocitose. Então, pinocitose para macromoléculas no estado líquido e fagocitose para macromoléculas que estão no estado sólido. Assim, a gente tem os dois tipos de endocitose. Endo, entrada de macromoléculas. Sendo sólida, fagocitose. Sendo líquida, pinocitose. E assim, resumimos o processo de endocitose. Fago, partículas sólidas, comer. Pino, partículas líquidas, beber. Agora, existem outros processos também de macromoléculas saírem da célula. Quando essas macromoléculas saem da célula, aí chamamos de exocitose. A exocitose ela pode ser resíduos ou pode ser moléculas que a célula produz. Exemplo, hormônios. Então a tireoide, quando secreta o hormônio da tireoide, é o nome, secreta. Secreta o hormônio. Então ele não está excretando o hormônio. Então essa célula está secretando. Então o nome do processo de exocitose aqui chama-se secreção, quando algo é importante para o organismo e a célula está secretando. Quando a substância não serve para o organismo e ela vai ser eliminada por ele, então chamamos de excreção. Essa excreção recebe um nome especial, chamado de plasmocitose, onde plasmo, no grego, quer dizer defecar. Então, quer dizer que a célula come, a célula bebe, endocitose. E a célula também defeca. E essa defecação chama-se plasmocitose, eliminação de resíduos. Como vocês podem perceber na figura, na imagem que a gente está vendo aqui, a célula está inicialmente capturando a bactéria, fagocitose. O lisossomo, que é uma organela que existe dentro da célula, faz a digestão. Observem que após a digestão sobra um resíduo. E esse resíduo está se deslocando para a membrana e assim sendo eliminado. Se esse processo acontece de eliminação, chamamos isso de exocitose. E assim terminamos nossa aula sobre propriedades da membrana, onde vimos que a permeabilidade seletiva é a escolha do que entra e que sai da célula. Isso gera gradientes eletroquímicos. Esses gradientes são responsáveis pelos tipos de transporte da membrana, ativo ou passivo. Ativo e contra a correnteza, e contra a força, e contra essa pressão. A favor da pressão, transporte passivo. Transporte passivo, difusão, osmose. Difusão, passagem de moléculas, qualquer uma. Se água, osmose. A água representa o que para a célula? O aumento de volume ou a perda do volume da célula. Volume aumenta, a água entrou na célula. Volume reduziu, a água saiu da célula. Quem que determina isso? A osmose? A lei de Marconi. Lembram? Primeira lei de Marconi, onde o sal vai, a água vai atrás.
Já a difusão, ela pode ser simples ou facilitada. Difusão simples, substâncias passando via lipídios. Difusão facilitada, substância passando via proteínas. Proteínas que recebem o nome de proteínas canal. Se a substância é muito grande para entrar na célula, chamamos isso de transporte de macromolécula. Se a substância entra, endocitose. Se a substância sai, exocitose. Exocitose. Endocitose. Endo, sólido, fago, fagocitose. Sendo líquido, pinocitose. E assim, terminamos nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E nos vemos na nossa próxima Bio Super Aula no superbiologia.com.br.